Neste sábado, 6 candidatos à Prefeitura da capital discutiram as propostas, as ideias que têm, o plano de governo, durante um debate importante promovido por nós aqui do Grupo ND. A gente vai ver detalhes como foi agora. Os 6 candidatos e assessores foram recebidos pelas equipes da NDTV e, em ordem de chegada, eles foram direcionados ao estúdio do debate. A mediadora, a jornalista Márcia Dutra, conduziu os temas que, no primeiro bloco, foram sorteados, assim como a ordem dos candidatos. O primeiro tema foi plano diretor e os primeiros a debaterem foram Dário e Lela. É o que rege as regras de desenvolvimento e de crescimento da nossa cidade. O plano diretor atual ele foi aprovado, mas não foi regulamentado. Então, caiu num vazio que até agora a gente não sabe exatamente como funciona. A cidade cresceu demais e a infraestrutura não comporta as necessidades básicas da população. E nós precisamos repensar muito bem a nossa cidade, porque do jeito que está indo, nós estamos perdendo a qualidade de vida que conquistamos com muita dificuldade ao longo do tempo. Eles não pensaram nem na capacidade de suporte em relação ao abastecimento de água em Florianópolis, que já não chega água nos pontas de rede, nos morros da cidade, em alguns bairros falta no norte da ilha. E isso realmente prejudica a qualidade de vida da população. Eu quero fazer um plano diretor em Florianópolis que seja com regras claras e que respeite quem hoje precisa fazer a sua construção, a sua moradia e não consegue hoje na porta da prefeitura encontrar documentos necessários para poder fazer isso. É um plano diretor que respeite hoje uma população com regularização fundiária. Na sequência, o tema empreendedorismo foi debatido pelos candidatos Pedrão e Topázio. E o apoio é a prefeitura não atrapalhar quem quer empreender. Florianópolis é uma cidade hoje que não oferece a quem empreende os alvarás para que as pessoas possam, de fato, conseguir empreender com tranquilidade. Nós temos uma burocracia gigantesca. Florianópolis precisa atualizar a forma de conceder os alvarás e criar os estímulos necessários para quem empreende possa, de fato, empreender com tranquilidade e segurança. Temos desenvolvido diversos programas para ajudar quem quer empreender, como o Juro Zero na Prefeitura, para aqueles pequenos empreendedores que, quando estão no início da sua jornada, precisam de um apoio mais forte, um apoio da Prefeitura para que possam colocar de pé as suas ideias. Nós temos apoiado, inclusive, com programas de formação de mão de obra, como o Floripa Mais Tech, que tem formado jovens para o mercado de tecnologia, que é uma das atividades que mais cresce na cidade. De empreendedorismo eu entendo e vou continuar apoiando o empreendedor. O terceiro tema do debate foi habitação, discutido pelos candidatos Marquito e Porta Nova. Ninguém quer morar num lugar com problemas e riscos de deslizamento, riscos de moradia. Essa é uma grande realidade. Se não morar lá, não tem onde morar, vai para a rua. Uma cidade onde o aluguel é um dos mais caros do Brasil. No nosso plano de governo, nós queremos estabelecer programas de habitação social com cofinanciamento do governo federal, em conjunto com outros organismos internacionais que promovem a habitação social como um direito humano, especialmente para os trabalhadores, aqueles que mais precisam e que às vezes gastam quase todo o seu salário com comida ou aluguel. Em primeiro lugar, é importante dizer que a especulação imobiliária está tirando o lugar da habitação popular e está fazendo com que Florianópolis seja cada vez mais adensada com relação aos estudantes da UFSC, aos estudantes da UDESC e aos estudantes em geral. Nós vamos atentar também para fazer habitações e locais onde eles efetivamente possam estudar de uma melhor forma e não sejam vítimas da especulação imobiliária. Não adianta só pensar em construir, e sim de bem ocupar. O segundo e terceiro blocos foram de temas livres. Os candidatos falaram sobre oportunidades de emprego para jovens, filas na saúde, tarifa zero no transporte, privatização, estrutura de praias, balneabilidade, saneamento, corrupção e mobilidade urbana. Se eu for o prefeito, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser contratar médico para botar nas unidades de saúde. Em segundo lugar, vou fazer um mutirão fila zero, como já fiz no passado. Se não atuar diretamente com transporte público coletivo, certamente a cidade não anda nos próximos anos. A nossa proposta é construir fundo municipal para a tarifa zero. As praias elas são públicas, mas elas precisam de investimentos privados, como já acontecem agora, para que elas possam evoluir e oferecer o acesso à infraestrutura. Nós temos que acabar com essa lama de corrupção em Florianópolis, gente. E a gente tem que ter esperança. E é nas eleições que você pode fazer isso junto com a gente. Uma gestão com transparência. Uma das realidades que, infelizmente, nós não temos e que todo mundo promete é com relação ao transporte marítimo. Projetos que sejam ecologicamente sustentáveis, socialmente justos
e economicamente viáveis. E agora tudo isso que nós fizemos lá no sul da ilha, no antigo aeroporto, nós vamos fazer para o norte da ilha. Para atender toda a população do norte da ilha, nós vamos construir o multi-hospital do norte da ilha. Durante o debate, os candidatos não puderam usar celular, papel ou qualquer outra fonte de consulta. Isso serviu para o eleitor avaliar a preparação de cada um nesta reta final de campanha. Já os assessores só puderam acessar o estúdio durante os intervalos. Essa é uma oportunidade, inclusive, para a gente ver se os candidatos estão bem preparados, né? Fazer um debate propositivo, para que os candidatos venham, discutam as suas propostas e, claro, nesse tempo precioso na TV aberta, eles possam, então, colocar as suas ideias para a cidade. Ao final, os candidatos avaliaram cada desempenho e falaram sobre a expectativa para o próximo domingo, dia das eleições. A população vai ter que escolher no dia 6 agora se quer um prefeito de verdade ou se quer um prefeito TikTok. Nós vivemos literalmente hoje em duas cidades. Estão optando pelo TikTok e não pela realidade. Mostrando que a gente tem muitos problemas que às vezes na propaganda da prefeitura, no TikTok, não aparecem. Mas a gente também conseguiu avaliar coisas positivas do ponto de vista que nós temos uma proposta do Tarifa Zero. O debate é sempre um grande momento para poder apresentar minhas propostas, minhas ideias, apresentar o nosso projeto. É fundamental contar com apoio, com engajamento, com o envolvimento de cada um e cada uma, que sabe que a gente pode fazer a diferença nessa cidade. Debate muito importante para o fortalecimento da democracia, com muita responsabilidade. O próximo prefeito de Florianópolis pode extrair o que há de melhor de cada candidato e entregar uma cidade melhor para todos. E acredito que foi um debate de ideias, com os embates tradicionais que se tem, e acho que a gente conseguiu mostrar um diferencial que tem de quem está no passado e de quem pensa no futuro. Então nós tivemos a oportunidade de esclarecer diversos fatos para as pessoas conhecerem um pouco as propostas, porque não basta fazer propostas, você tem que dizer como é que viabiliza. Porque às vezes é muito fácil você lançar diversas propostas, mas não diz de onde vem o recurso. Na avaliação de quem conduziu o programa, o debate cumpriu a função de preparar o eleitor para o próximo dia 6 de outubro. Esse nosso formato, principalmente nos 2 últimos blocos, com tema livre, possibilitou de fato que a gente conseguisse entender que propostas os candidatos têm e que a gente pudesse perceber a reação dos candidatos, o comportamento dos candidatos. Então, deixo para o eleitor a avaliação final.